Povo de Deus, quero te cumprimentar com a paz do Senhor, tudo bem? Você está no seu canal Rian Santos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos tratar de um assunto muito importante, um assunto muito bacana. Vamos falar aí um pouco sobre a homilética. E o que é a homilética, Rian? A homilética é uma disciplina teológica que tem como um dos seus objetivos orientar todos aqueles que levam a mensagem de Cristo, todos aqueles que levam a palavra de Deus. E a homilética, ela vai orientar você a entregar essa mensagem de uma forma coerente, de uma forma organizada. Então, esse é um dos objetivos da homilética. E hoje vamos falar acerca sobre saudação, palavra, testemunho e pregação. São quatro coisas distintas, certo? Saudação, palavra, testemunho e pregação. É importante você saber a diferença entre cada um deles, para quando você ter sua oportunidade, você já saber o que você vai fazer no púlpito. Por exemplo, se te chamarem para dar uma saudação, você sabe já o que você vai fazer. Se te chamarem para dar uma palavra, você já sabe como dar uma palavra, um testemunho e uma pregação, tá bom? É importante você fazer essa distinção para que você possa se apresentar o mais eficiente possível em nome de Jesus. Fica até o final desse vídeo. Vamos lá. Passando aqui o próximo slide. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu queria aqui deixar um texto para que a gente possa meditar rapidinho acerca desse assunto, que diz assim: que os homens não se considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Então, olha só. Aqui Paulo ele traz algo muito bacana, muito interessante para que a gente possa observar. Aqui ele diz, né, que os homens não se considerem como ministros de Cristo. Então, aqui Paulo está nos chamando de ministros, dos despenseiros do Evangelho. Então, nós, como ministros do Evangelho, todos nós que anunciamos a Cristo, que anunciamos as boas novas, que anunciamos a salvação, precisamos fazer isso de uma forma coerente, precisamos levar a palavra para que as pessoas possam absorver, para que as pessoas possam entender o máximo possível e para que possa surtir o efeito da palavra de Deus no coração dessas pessoas. Tá bom? Vamos prosseguindo aqui. Vamos entrar aqui no primeiro ponto. Vamos falar aqui sobre a saudação. O que é a saudação? Trouxe aqui a etimologia da palavra. Origina-se do latim salutatio, que significa ato de saudar, cumprimentar com cortesia. Então, olha só, aqui eu trouxe a etimologia do que é saudação. É o ato de saudar, de cumprimentar com cortesia. E como é que funciona isso na prática, Rian? Muito bem. Quando você fizer isso na prática, na saudação não se abre a palavra para ler, tá bom? É importante que você tenha isso em mente. Com a saudação, você não vai abrir a Bíblia. Como o próprio nome já diz, é o ato de saudar, cumprimentar. No caso, se você estiver ali numa festa, num congresso, você vai expressar a sua alegria que você sente de estar ali com os irmãos, vai desejar um culto cheio da graça, pedir a graça ali, e você vai encorajar os irmãos, certo? Então essa é a saudação. Eu coloquei uma observação aqui, ó. A saudação tem como tempo estimado entre 3 a 5 minutos de tempo, não extrapolando o seu limite. Esse é o tempo da saudação, que se costuma dar uma saudação, né? Entre 3 a 5 minutos. No máximo, é estourando 5 minutos, tá bom? É importante que você tenha em mente que a saudação ela tem esse tempo estimado, de 3 a 5 minutos. Isso é importante você saber para que quando você for chamado para dar uma saudação, você já sabe o que você vai fazer e o tempo que você deve passar. É importante você saber isso, meu irmão, porque muitas pessoas, muitos crentes não têm oportunidade, passam ali dias sem ter oportunidade, ou até meses, né? Por conta que não soube fazer o uso certo da sua oportunidade. Passou o limite da saudação que era para ele dar, passou o limite da sua oportunidade. Então é importante você conhecer, e fazer essa distinção do que é saudação, palavra e testemunho. Se for alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder você. Passando para o próximo slide, vamos falar aqui sobre palavra. Então, o que é palavra, Ian? Consiste em ler uma passagem da Bíblia explicando e aplicando para a edificação da igreja.
Diferente da saudação, né? A saudação a gente não abre a Bíblia. Já na palavra, a gente já vai abrir a Bíblia e a gente vai ler ali um texto, uma passagem e vai explicar aquela passagem, sempre aplicando, tá bom, meus irmãos? É importante que você faça a aplicação dessa passagem que você vai ler. Eu vejo muitas pessoas quando vão ler uma passagem da Bíblia no culto para dar uma palavra, né? E elas não explicam. É importante você fazer essa explicação para que aquela pessoa que talvez não entenda aquela passagem que você está lendo, né, saiba do que se trata, tá bom? É importante você fazer a explicação e fazer a aplicação para que haja a edificação da igreja, certo? Eu coloquei aqui a observação, ó, uma palavra tem como tempo estimado entre 10 a 15 minutos. Escolha um texto de fácil entendimento. Lembre-se que você não é o pregador do culto, tá bom? É importante que você, quando for dar uma palavra, for chamado para dar uma palavra na igreja, que você use um texto de fácil entendimento, um texto de fácil compreensão para que aquelas pessoas, para os irmãos que estão ali no culto, né, possam entender e ser edificados. No máximo, a palavra ela vai de 15 minutos. Passando aqui para o próximo tópico. Falar aqui sobre testemunho. O que é o testemunho? Consiste em relatar breves narrativas, o que viu e o que ouviu e o que lhe é concedido. Então, olha só, estamos falando agora sobre o testemunho. O que é o testemunho? É você relatar, né? É você falar uma coisa que você viu, o que você ouviu, ou uma experiência até mesmo que você teve, não é? Então, isso é um testemunho. É você relatar aquilo que você viu, ouviu ou que lhe é conhecido, certo? Eu coloquei aqui na observação, ó, testemunho também vai de 10 a 15 minutos. Eu coloquei aqui também, ó, seja verdadeiro no seu testemunho. É importante quando você for contar o seu testemunho, não tente inventar aquilo que você não ouviu, aquilo que você não viu, ou aquilo que você não presenciou, aquilo que você não está vivendo. É importante que você está falando diretamente com a igreja de Deus. Às vezes a igreja ela não sabe, mas Deus ele sabe aquilo que está se passando. Evite uma linguagem informal, evite gírias, né? Evite uma linguagem informal, fale de uma forma que as pessoas possam entender, compreendam. Uma linguagem simples, não é? Que seu testemunho ele possa ser sempre para glorificar o nome do Senhor. Vamos falar aqui sobre a pregação. O que é a pregação? Vem do latim pregations e consiste no ato de pregar. É o ato de discorrer a palavra de Deus, anunciar a salvação. Então veja só, aqui eu trouxe a etimologia da palavra pregação. Vem de pregativos e consiste no ato de pregar, né? É o ato de discorrer da palavra de Deus. Em Marcos capítulo 16, versículo 14, diz: Ide a todo mundo e pregai o evangelho. Ali no momento Jesus deu uma ordem aos discípulos para que eles fossem ao mundo e pregassem o evangelho. Isso acontece, né, depois do revertimento de poder, depois que o Espírito Santo desceu sobre ele no dia de Pentecostes, e a partir dali eles começaram a anunciar as boas novas de salvação. Então isso é pregação, é você anunciar a salvação, é você levar a palavra de Deus, é você levar a mensagem de Deus. Eu coloquei aqui na observação também. A pregação geralmente vai de 30 minutos a 1 hora. Geralmente, na maioria das igrejas de hoje, a pregação aí ela tem como tempo estimado de 30 minutos a 40. Dependendo aí pode variar de 30 a 40. Como no caso de congressos, no caso de festas, né, já pode variar aí para 1 hora. É importante que você se informe aí, né, quando você for convidado para pregar, para que você possa ficar inteirado acerca do tempo, para que você não venha passar demais e nem também entregar antes do tempo em que se deve ser explanada a pregação. Tá bom, queridos? Eu acho que é só isso. É só isso. Meus irmãos, ficou claro até aqui? Se ficou alguma dúvida, eu quero convidar você neste momento a deixar o teu comentário aqui embaixo. Você sabia essa distinção dessas 4 coisas? Saudação, palavra, testemunho? Se
Se você não sabia, eu quero convidar você aqui neste momento a deixar aqui embaixo. Rian, eu não sabia. Ou deixa aqui se você sabia também. Digita aqui, Rian, eu sabia. E assim vamos interagir nesse vídeo para que esse vídeo ele possa ter engajamento, tá bom? Quero agradecer a você que ficou até o final. Mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo para que esse vídeo ele possa também edificar outras vidas através da palavra de Deus, tá bom? E assim vamos juntos. Espero você na próxima aula. Deus te abençoe.